Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, Jéssica e Lúcio, a convite da nossa irmã Jandira, tá? Eu vim hoje para fazer escola sabatina. Eu tinha uma programação pronta, mas o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu não vinha para contar meu testemunho hoje, mas Deus disse assim: minha filha, não é como você quer, é como eu quero. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 18. É uma parte da Bíblia bem conhecida. O título do texto é O Pote de Barro. Algumas versões podem ter A Casa do Oleiro, algo do tipo. Mas a minha é O Pote de Barro e diz assim: O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem postes de barro e lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não é qualquer pessoa, é Deus que está dizendo. Muitas vezes, Deus precisa nos moldar. E para nos moldar, muitas vezes Ele também precisa nos quebrar. Às vezes, como Jó, somos quebrados, mas não entendemos o motivo. Mas Deus faz o quê? Nos dá dupla honra. E às vezes, como filho pródigo, precisamos ser quebrados, precisamos ser moldados. Precisamos passar pela fornalha da aflição para que o Senhor venha mostrar e para que o seu nome venha ser exaltado através das nossas vidas, tá? E quando a gente é quebrado, quando a gente é moldado, por um motivo ou por outro, a gente percebe que a gente não precisa de nada além do Senhor. Eu não aguento ficar muito tempo sem pé, não, viu, gente? Então vou sentar um pouquinho. Ai, enfim, nada além do Senhor. É isso que a gente precisa. O que é que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então, como eu disse para vocês, às vezes o Senhor nos quebra por um motivo ou por outro. Lá no Novo Testamento, quando perguntaram a ele, quando ele ia fazer uma cura, quem tinha pecado, se aquela pessoa, seus pais, ele disse, nenhum nem outro. Na verdade, essa doença foi para que fosse manifestada a glória do Senhor. E assim aconteceu na minha vida. Eu ia contar meu testemunho completo. Só que eu não sabia que antes a lição da escola sabatina acontecia primeiro. E eu também trouxe umas imagens, mas infelizmente eu não vou ter como mostrar para vocês, porque o projetor está com defeito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Enfim, há um ano atrás, né, dia 11 de abril, né, mais ou menos um ano atrás, dia 11 de abril eu estava nascendo de novo. Porque no dia 28 de março eu tinha morrido. E no dia 11 de abril o Senhor decidiu me trazer à vida novamente. Como foi que tudo começou? Bem, eu vou tentar resumir. Mas digamos que foi uma sucessão de erros que me levou até aqui. Ou melhor, uma sucessão de propósitos cumpridos. Quando eu era criança, eu fui diagnosticada com uma doença chamada psoríase. Essa doença é uma doença emocional que se manifesta na pele.
Pode se manifestar no couro cabeludo, se manifesta principalmente nas articulações, através de manchas. Essas manchas, elas coçam muito, coçam bastante. E, caso não cuide, ela pode também afetar as articulações de maneira interna, ou seja, dificuldade de locomoção e tudo mais. Bem, eu era criança, fui diagnosticada com essa doença, comecei o tratamento, porque ela não tem cura, é uma doença autoimune. Beleza, fui levando minha vida assim. Nasci na igreja, mas às vezes a gente vem para a igreja porque o pai e a mãe sempre trouxe, ou porque tem um amigo que vem para cá, e às vezes a gente não entende muito o porquê de estarmos aqui. E eu frequentava a igreja sempre nessa situação. Meu pai e minha mãe me levavam e eu ia. Gostava até, tinha amigos na igreja. E aí, estudava também na escola adventista. Quando eu tinha por volta de 13 anos, mais ou menos, eu já participava da classe de adolescentes, tanto como aluna, como também ajudante dos professores. E aí eu comecei a entender um pouco melhor do que era Deus. Nesse período, eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse assim: Senhor, o Senhor sabe, meu sonho é casar. Ó pai, com 13 anos já, a mulher pensando em casar. E eu não vou querer casar com qualquer um, não. Eu quero que o Senhor escolha, porque senão eu vou fazer besteira. Então, assim, ó, quando a pessoa que o Senhor quiser que eu case aparecer, o Senhor vai me dar um sinal. O sinal vai ser esse, disse a ele o sinal. Beleza. Fiz esse voto, entrei em oração desde então. Antes de me batizar, mesmo já frequentando a igreja, eu resolvi fazer um estudo bíblico, porque eu queria me batizar com convicção. E por que eu falei que eu estudava na escola adventista? Porque, gente, principalmente para os pais eu falo agora. Eu sei como a vida está difícil, como são as dificuldades, mas faça o possível para dar uma educação cristã ao seu filho. Ela vai ser um complemento do que ele deve aprender em casa, principalmente, e na igreja. E na escola eu também tomava estudo bíblico. Uma professora fez uma classe bíblica aos sábados para os seus alunos. Então eu tinha o aprendizado da igreja e também tinha o aprendizado da escola, e isso foi fortalecendo a minha fé, até que eu decidi tomar o estudo e me batizar. Meu pai e minha mãe se casaram muito jovens, ainda não muito maduros. E, por conta disso, e minha mãe não era cristã. Então, foi um casamento de julgo desigual, apesar de que Deus, em sua infinita misericórdia, converteu a minha mãe e hoje ela é adventista do 7º dia. Então, ainda assim, houve problemas, dificuldades. Eles entraram em conflito por muitas vezes. Meu pai saiu umas 2 vezes de casa. Até que, quando eu me batizei, no dia seguinte ao meu batismo, eu me batizei num sábado à tarde. Domingo, meu pai arrumou as malas e na segunda ele vazou. Aí eu disse: oxi. E eu me batizei agora e meu pai foi embora, não entendi. Mas problemas que já aconteciam há muito tempo e que culminaram aquilo ali só foi a gota d'água para o balde transbordar. E aí, eu, de aluna, né, nessa época eu já estava no ensino médio, tinha conseguido uma bolsa, estava cursando uma faculdade, de aluna de filha passei a ser chefe de família. Eu já tinha psoríase. Com todo o estresse, né, de cuidar de uma família, agora eu era mãe de família, né, para cuidar de minha mãe e de minha irmã. Minha mãe não trabalhava, minha irmã também era pequena. E aí, a bomba relógio começou a tocar. Enfim, fui
estava numa dinâmica muito acelerada. Eu ia para a faculdade de manhã, de tarde eu ia para o estágio, de noite eu voltava para a faculdade, porque como eu era adventista, eu cursava as matérias de sexta de noite e de sábado de manhã pela manhã. E aí fui nessa correria, a vida inteira nessa. E continuando orando pelo meu futuro esposo. Aí, terminei a faculdade, consegui o primeiro emprego e tal. Lá vai eu, né? Às vezes, a gente esquece daquele versículo que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. O meu lema sempre foi: não deixe para amanhã o que você pode fazer ontem. Porque eu queria estar sempre na frente. E aí, correndo para lá, correndo de um lado, correndo para o outro. De vez em quando a psoríase atacava, o que eu fazia? Vou passar uma pomada, aí melhorava um pouquinho e ia empurrando com a barriga. Quando foi no ano de 2017, salvo engano, eu comecei a atuar mais diretamente com o Ministério de Adolescentes. Gente, é um dos melhores ministérios para se trabalhar. Se você conquistar o coração dos seus adolescentes, você ganhou seu público. Eles fazem o que for preciso e o que não for preciso também. E eu amava trabalhar com os adolescentes. Nesse período, eu conheci uma adolescente que hoje é minha amiga, hoje já está casada, já tem filho. Olha, pai, como eu estou velha. E aí, quando foi no ano de 2017, já no finalzinho, a gente, né, já muito amigas e tal, ela falou assim: olha, já está na hora de você casar, você está ficando velha. Eu vou arranjar um namorado para você. Você vai ver, ano que vem você vai casar. Mulher, e não foi isso que aconteceu? Késia, o nome dela é Késia, conversou com a irmã, que é a esposa de Henrique. Eu acho que vocês devem conhecer Henrique, lá de Plataforma. Um gordinho muito simpático. Késia conversou com Rebeca. Rebeca, eu tenho que arranjar alguém para Michele. Aí Rebeca, que é mulher de Henrique, que é amigo de Marcos Vinícius, que tinha conversado com ele também, tinha dito a ele assim: olha, Henrique, não está dando mais para ficar com essas meninas não que eu estou ficando. Eu agora tenho que arranjar uma negona de black. Quando Késia falou para a Rebeca, que já tinha falado com o Henrique, que já tinha falado com o Marcos Vinícius, disse assim: pronto, casou, a gente vai apresentar Vini a Michele. Fizeram todo um complô, arrumaram um almoço e aí a gente se conheceu. Só que lembra que eu tinha feito um voto com Deus? Estava com 13 anos. Quando eu conheci meu esposo, eu estava com 28, imagine. 15 anos se passaram. Aí, começamos a conversar. E eu disse a ele: olha, você está querendo não sei o quê, mas o pessoal armou para a gente se conhecer. Só que eu fiz um voto com Deus há muitos anos atrás. E, se por acaso esse voto não se cumprir, a gente vai ter que cada um ir para o seu lado. Beleza. Aí começamos a orar, porque a proposta dele foi essa logo de início, viu? Olha, a gente vai passar um mês orando, e aí vai esperar para ver o que é que Deus disse. Eu disse: olha, aí é bênção, viu? A pessoa que te chama para orar, minha filha, agarre, não deixe mais embora não, porque a sua bênção está chegando. Aí, beleza, começamos a orar. Oramos. Um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, e nisso o amor já brotando, né? Porque Deus faz assim, planta a semente e começa logo a regar. Aí eu disse assim: para aí, rapaz,
o negócio vai pegar aqui, viu? Aí ele falou com Deus: Senhor, eu estou gostando já. Só que ela acertou alguma coisa aí com o Senhor que eu não sei. Então, se for ela mesmo, e se for eu mesmo, o Senhor me ajude aí a descobrir qual é o sinal, ou o Senhor me faça fazer esse sinal, porque eu não sei qual é. Beleza. Continuamos conversando e orando. O interessante, eu estava fazendo ano bíblico. Estava em um período da Bíblia. E ele estava em outro período totalmente diferente. Mas quando a gente, de noite, parava para fazer o culto, a gente fazia o culto pelo WhatsApp. E eu dizia: olha, Deus falou comigo através desse texto, isso, isso e isso. Aí ele, puf, menina, e Deus me disse isso, assim, 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 nesse texto, casava. Eu disse: olha, o negócio está ficando bom. Quando foi numa noite, a gente conversando, conversa vai, conversa bem, já ficando tarde. Aí, ele: quer namorar comigo? Eu disse: eita Deus, bom, maravilhoso, rapaz. Porque eu tinha dito a Deus assim: ó, Senhor, quando a pessoa que o Senhor quiser que eu case vier falar comigo, ele não vai ficar com esse negócio de conversinha, bora ficar, bora dar uns beijinhos, bora dar uns amassos. Comigo não tem essa, que eu não sou massa de pão. Ele vai ter que chegar logo e dizer: ó, eu quero namorar com você, porque eu quero é compromisso, que eu não tenho tempo para perder. E ele foi, puf, disse: quero namorar com você. Pronto. Eu disse: é esse o homem. Só que quando ele falou, ele disse assim: meu Deus, rapaz, eu pedi a menina para namorar, a gente nem se conhece direito, não sabendo ele que foi Deus, já armando tudo. Aí eu disse: quero. Aí ele do lado de lá não entendeu mais ainda, disse assim: oxe, disse que quer, pronto. Aí fomos lá nos acertar, né? Agora estamos namorando e tal, mas vamos continuar no propósito, terminar nosso mês de oração, ver o que é que Deus vai falando aí. Aí a gente disse assim: ó, a gente casa em 3 anos, porque, ó, gente, namorado que fica cozinhando, ainda mais crente, mande partir a 1000. Crente tem que casar logo, para não fazer besteira no meio do caminho. Fique em oração, principalmente, viu, que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Aí a gente começou a orar, planejamos 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, para 1 ano do casamento. Como eu disse, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Em 1 ano e meio a gente casou. Ó, pai, Deus mandou tudo, casei do jeito que eu queria. Tinha um espaço na Cidade Baixa, uma casa antiga, já fechada há muitos anos, e eu passava de ônibus e dizia: Senhor, eu quero casar nessa casa. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu quero casar aqui. A casa foi comprada pelos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová queriam demolir para fazer a igreja do modelo deles. Era patrimônio tombado, não podia. Deus até nisso protegeu. O Testemunho de Jeová teve que revender. Revendeu para onde? Para um espaço de festa. A mulher reformou a casa toda. O espaço é o... Como é o nome, meu Deus? Ô, Jesus, esqueci o nome agora. É do lado do Costa e Silva. Quando vocês passarem de ônibus ali, vocês vão ver. E aí eu casei ali. Casamento perfeito, do jeito que eu queria, porque Deus faz tudo assim. Aí casamos. Lembra que eu disse? Sempre acelerada? Pois, sempre acelerada. Antes de casar, eu desempregada, ele desempregado, Deus providenciou tudo, eu comecei a trabalhar. Aí, fiquei nessa de novo, chefe de família. Eu era mais chefe de família, gente? Claro que não, agora o chefe de família é Marcos Vinícius Juriti. Eu tinha que internalizar isso, mas por muito tempo eu ainda era chefe de família na minha cabeça, na minha mente. Aí fiquei trabalhando, correndo para lá e para cá. Eu tinha 4 cachorros na época, hoje eu só tenho 3, uma faleceu.
Mas uma agonia. Pai, para lá, o que é que aconteceu? Eu comecei a sentir umas dores na perna direita. Beleza. Eu disse, oh meu Deus, o que será isso? Não sei. Fui empurrando com a barriga. Aí, eu disse, deve ser inflamação no ciático. Tinha um professor, Henrique mesmo, que trabalhava lá na escola. E ele também estava com essa mesma dor. Disse assim, fui no médico, foi inflamação. Então é isso, o meu também deve ser isso. Médica, formada, já dei meu diagnóstico. Aí, pronto, disse assim, isso é porque você está muito gorda, Michele. Se toque, vai emagrecer, vai fazer exercício, sedentária. Lá vai eu fazer exercício em casa. Mudar a alimentação, bora, mudar a alimentação. As dores pioravam. Aí, quando foi, no final de 2019, eu fiz Enem. Em 2020, saiu o resultado, passei. Ia fazer minha segunda graduação. Toda feliz, só que o curso era integral, eu ia ter que pedir demissão. Aí eu disse assim, vou falar com meu marido. Ele que se vire. Aí ele disse, pode pedir demissão, eu seguro as pontas. 2020 aconteceu o quê, gente? Alguém lembra? Pandemia, quarentena. Eu pedi demissão, saí da escola dia 13 de março de 2020. Dia 18 de março de 2020, todo mundo teve que ficar dentro de casa, inclusive eu. Aí eu disse, meu Deus, mas isso vai passar logo. Passou logo, gente. 1 ano dentro de casa, presa. Meu marido não queria nem que eu fosse para o mercado. Resultado, as dores se agravaram ainda mais. Aí, começamos a orar. Entramos em oração. Ia fazer o quê? Primeiro, para essa pandemia acabar logo e para que Deus me desse a cura, me revelasse o que era. Uma coisa importante. Tudo que você for fazer, faça em espírito de oração. Não deixe Deus fora de plano nenhum seu. Vou ali na esquina comprar um queimado, preciso falar com Deus? Bobagem, precisa sim. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair de casa e ir na rua. Uma bala perdida, um assalto, uma queda, seja o que for, você não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe do momento de agora, a gente não sabe nem do dia de hoje. A gente só sabe do nosso agora. O amanhã, ao minuto seguinte, a Deus pertence, então entregue tudo nas mãos do Senhor. E, principalmente, a sua família. Não deixe de colocar a sua família aos pés do Senhor todos os dias. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, mãe, pai, sobrinhos, tios, quem quer que seja, sejam eles cristãos ou não cristãos. Quebrante o seu coração todos os dias a Deus. Entregue para Ele todos os seus planos, porque você não sabe o que pode acontecer com você. As dores pioraram. E aí, da dor na perna, eu já estava com dores nos braços. E eu estava com uma dor no peito, que quando eu ia dormir, eu tinha que dormir com o travesseiro um pouco mais levantado. Fui para a UPA. Estou sentindo isso. Aí, o médico fez assim, pensou que era chikungunya. Aí ele disse, antes de eu sair, você tem alguma doença? Aí eu disse, olha, eu tenho psoríase. Ele, pronto, sente aí. Sentei. Olha, a psoríase muitas vezes pode se complicar. E aí você pode ter doenças nas articulações. Você tem que procurar um reumatologista. Procurei, o reumatologista passou um remédio caríssimo, tomei, as dores foram embora. Não tive como sustentar o tratamento.
Da mesma forma que foram embora, voltaram ainda piores. Fui para a UPA de novo. Chegou lá, a dor no peito já piorando, ele mandou fazer um raio-x. Olhou e disse, você não tem nada não. Toma esse remédio aqui, vá para casa. Eu disse, olha, não tem nada e passou remédio para quê? Enfim, fui para casa. No dia 10 de março de 2022, eu já estava muito debilitada. Antes disso, eu já tinha pensado em suicídio, porque eu sentia muitas dores. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Aí, Vini já tinha voltado a dar aula presencial. Nesse dia ele chegou, eu fiz a comida, sentei com ele para almoçar, mas não consegui comer. De repente, eu comecei a ter uma crise de tosse, tossia muito, fui para o banheiro, botei para fora o que não tinha. Fui para a unidade de emergência de Pirajá, não fui mais para a UPA. Cheguei lá, era umas 5 e pouca da tarde, o médico me atendeu, eu estava tossindo bastante. Aí ele passou novamente um raio-x do tórax e alguns outros exames. Fiz. Quando foi 3 e pouca da manhã, já 11 de março, a doutora, que mudou o plantão, me atendeu. Aí, ela disse, olha, você vai ter que ficar aqui, eu vou ter que te internar, porque você está com derrame pleural. Eu disse, tá bom. Do dia 11 de março até o dia 21, isso. Até o dia 21 de março, eu fiquei internada na unidade de emergência de Pirajá, esperando regulação sem conseguir. E o médico da unidade falava sempre a mesma coisa. Você tem alguma doença? Eu precisava colher o líquido, mas aqui a gente não tem como fazer para eu dar um diagnóstico para você. Eu vou te liberar para você ir andando nos hospitais para tentar se internar. Aí eu disse, beleza, vou ter que ir, né? Meu esposo assinou o termo de responsabilidade e eu fui. Só que antes, a assistente social da unidade de emergência conseguiu uma consulta para mim no Couto Maia. Gente, eu sei que o tempo está apertado, mas eu vou resumir ao máximo. Aí eu fui para essa consulta. Chegando lá, a médica avaliou toda a documentação que o médico tinha me dado, mandou refazer o raio-x, disse que ia fazer num aparelho mais moderno, porque ela queria ter certeza. Quando ela pegou o exame, ela disse, aqui na unidade a gente só atende por regulação, mas no seu caso, se eu mandar você para casa, vai ser negligência minha, eu tenho que te internar. Aí eu disse, ela fique aí que eu vou conseguir um leito para você. Não conseguiu, eu voltei para casa, mas ela mandou que eu voltasse no dia seguinte. Sexta-feira, 26 de março. Eu disse que eu saí da unidade UPA, não foi 21 de março, não. Eu saí no dia 24, fui dia 25, fui para o Couto Maia 25, não consegui, voltei no dia 26, me internei. Cheguei, eu estava com muita febre, as enfermeiras ficaram agoniadas para me botar quase 40 graus de febre. Aí eu entrei, fui para um quarto de isolamento, porque até então ninguém sabia o que eu tinha. 26 de março, sexta-feira. 27 de março, sábado. Comecei a me tremer. Não sabia o que era. Os médicos ficaram falando que estava tudo bem, mas eu sabia que tinha alguma coisa muito errada. 28 de março, todos os meus órgãos pararam. Malmente ficou funcionando o cérebro. Eu tive uma infecção generalizada. Entrei em coma, fui entubada. Ainda tenho a cicatriz. Ó. Fiz uma tráqueo depois. Fui entubada. E aí, 28 de março, 29, 30, 31, 2, e foram passando os dias, e aí eu tive uma crise alérgica, e o médico chegou para meu esposo e disse, olha, eu não tenho mais nada para fazer por ela. Se ela não acordar,
eu não sei o que a gente pode fazer. Tomei altas doses de adrenalina e noradrenalina para meu coração voltar a bater. E os órgãos também voltarem a funcionar. Aí, no dia 11 de abril de 2022, eu comecei a abrir os olhos. Foi a primeira resposta que eu dei. Uma amiga minha trabalhava no Couto Maia. Antes de eu acordar, ela tinha ligado para meu esposo e disse, chorando e dizendo, Vini, eu não sei o que o médico lhe disse, mas eu trabalho há muitos anos na área de saúde. Para a Michele voltar à vida só se for um milagre. Ela não tem mais chance. E aí meu esposo começou a entrar em batalha de oração com Deus. Ele quebrantou o coração dele diante de Deus. Ele, minha família e muitas pessoas lá hoje me recebeu dizendo isso. Meu milagre, você está aqui, orei muito por você. Muitas pessoas oraram por mim. Meu esposo mandava áudio todo dia, informando o estado em que eu estava. E aí, no dia 11 de abril, eu acordei, né? Mais ou menos. Abri os olhos, o enfermeiro perguntou, só que eu acordei surda, eu acordei com os pés completamente pretos e não falava também, eu estava com um tubo ainda na garganta. Eu falava, mas ninguém me ouvia. E aí meu esposo chegou, aí eu, quem são esses olhinhos? Eu conheço, é meu marido. E aí, ele falando comigo, ele disse, eu não estou conseguindo te ouvir. Aí eu disse, eu também não estou te ouvindo não, o que foi? Aí ele foi escrever, para eu entender o que ele estava falando. Aí eu também fui escrever. Aí quando eu fui escrever, eu escrevia e minha mãe ia descendo, eu disse, oxe, não sei mais escrever, não é? O que foi que aconteceu? Dormi, acordei assim, dormi. Passei 15 dias em coma, sem saber se ia acordar ou não. Durante o período que eu estava em coma, eu tinha muitos sonhos. Alguns eram muito realistas. E outros eram tão loucos que eu falava assim, Deus, beleza, aquilo ali podia até ser verdade. Mas isso aqui não tem como ser verdade, não. Isso aqui é muito louco. E se eu estou sonhando, quando é que eu vou acordar? Aí, o último sonho que eu tive, eu estava num navio. Engraçado que as pessoas dizem, né, quando as outras morrem, fulano embarcou. Eu estava embarcada. E aí, nesse barco, as pessoas tinham que fazer uns brinquedos, e quando eu terminava de fazer o brinquedo, eu podia ir embora. Aí eu disse, beleza, está chegando na estação de Mirantes, eu tenho que descer em Mirantes, viu, gente? Ó, pai, num navio que ia descer em Mirantes. Aí, quando eu disse assim, meu brinquedo está pronto, aí disseram assim, você não vai descer, não? Quem vai descer é a família, fulano de tal, porque eles têm dinheiro, eles vão ficar com o brinquedo que você fez. No sonho, eu ficava desesperada, eu dizia assim, não, se eu não descer agora em Mirantes, eu não vou poder descer mais, eu desço em Mirantes e vou para Itacaranha, que eu moro lá. Mas eu tinha certeza que se eu não descesse do navio naquele momento, eu não ia descer mais. E foi o que aconteceu, eu desci em Mirantes e estou aqui hoje. Desde que eu acordei, meus pés, como eu disse, por causa da grande dose de adrenalina e noradrenalina que eu tomei, meus pés necrosaram. Hoje eu não tenho todos os dedos do pé direito e não tenho uma parte do pé esquerdo. E também não ouço nada. Eu estou igual uma porta. Não ouço absolutamente nada. Mas louvado seja Deus que eu ainda ouço com os olhos. Eu faço leitura labial, né? Orem por mim. Não, vai chegar esse momento, calma. Aí, no dia 4 de junho de 2020, eu fiz a minha amputação, né?
E aí, na verdade, o que mais me agoniava era: doutor, quando é que eu vou voltar a ouvir? Aí o médico olhava para minha cara e dizia: o ouvido demora, viu, para voltar. Mentira, não volta mais. Eu estou com uma consulta marcada para tentar um implante coclear, que é a única maneira, quer dizer, a única não, é uma das maneiras para eu tentar voltar a ouvir. A outra maneira é se o Senhor operar mais um milagre na minha vida. Se Ele decidir que eu vou voltar a ouvir de novo, eu vou voltar a ouvir. Por enquanto, neca de pitibiribas. E aí, lembra da psoríase? Não era psoríase, era lúpus. Desde a infância eu tinha lúpus e não sabia. E aí, quando eu estava para ter alta do hospital, eu fui fazer a cirurgia no Ernesto Simões, porque no Couto Maia não tinha. No Couto Maia eu fiquei penando, fazendo hemodiálise, porque meu rim tinha parado, né? Quando voltou, já não voltou 100%. Gente, beba água! Em nome de Jesus. Vocês não sabem o que é fazer hemodiálise, é horrível. E eu só fazia 4 horas a minha sessão, viu? Tem gente que faz a sessão o dia inteiro, eu não consigo nem imaginar essa situação, gente. Então, bebam água, pelo amor de Deus. No Couto Maia eu tinha muitas dores, eu estava conversando com as pessoas e, puf, desmaiava por causa dos pés. Chegava um momento de eu dizer: meu Deus, quando é que vão tirar esses dedos logo, que eu não estou mais aguentando? Aí eu sei que eu fui para Ernesto Simões, fiz a cirurgia e tal, e na alta o médico disse: olha, você sabia que você tinha lúpus? Eu disse: não. Ele o que você achava que era psoríase, na verdade, eram manifestações psoriáticas do lúpus. Essa região aqui do meu cabelo, gente, não tinha cabelo, era careca aqui. Eu achava que era porque eu tinha usado trança há muito tempo. Papai, que otária, mentira. Era o lúpus que tinha feito o cabelo cair. Quando eu fui para o hospital, comecei a tomar o medicamento, aí o cabelo, puf, voltou de novo. As unhas estavam escuras, quebradiças, agora a minha unha cresce. E, infelizmente, também por conta da alta dose de remédios que eu ainda estou tomando, mas eu vou parar de tomar em nome de Jesus, minha visão também ficou um pouco prejudicada. Eu nunca nem usei óculos. Antes de começar a tomar o medicamento, o médico mandou ir no oftalmologista. Fui. Fiz exame. Aí a médica: perfeita a sua visão. Não precisa nem usar óculos, eu não tenho o que passar para você. Pode tomar o remédio. Oxe, menos de 6 meses eu tomando o remédio. Quando eu chego na claridade, fica assim, todo um monte de vulto assim. Agora imagine, eu surda, sem enxergar direito, não dá. Eu disse: Senhor, restaure, em nome de Jesus. Tá bem melhor agora, estava pior. Eu parei de tomar o remédio, eu disse: ó, doutor, não vou tomar o remédio não, porque eu cego ainda... surda, ainda cega, não vai rolar, viu? Parei de tomar. Ele: não, você tem que fazer de novo para ver se foi o remédio mesmo. Eu disse: menina, eu enxergava bem, comecei a tomar o remédio, não estou enxergando mais direito, é por causa de quê? Enfim, gente, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas o resumão da história é esse. Deus me trouxe de volta à vida para que eu pudesse, em cada igreja, contar que o poder de Deus também se aperfeiçoa na fraqueza. Não é isso? Paulo pediu: Senhor, tira o espinho da minha carne. Deus disse assim: é com esse espinho na carne que eu quero que você testemunhe, para que as pessoas vejam que não existe limitação para o meu poder. Eu posso e uso quem eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Eu sou o oleiro que quebra o vaso e moldo de novo. Um vaso para um vaso para desonra. Eu é que decido. Então, eu estou aqui hoje para a honra e glória de Deus. E como eu disse a vocês, eu sou a mulher dos votos. Fiz outro voto com Deus. Disse: Senhor, se o Senhor quiser que eu volte a ouvir, o Senhor vai fazer isso. Não tem impedimento para o Senhor. Eu estava morto, o Senhor me trouxe a vida, quanto mais isso. Não sei se é da sua vontade, mas em cada igreja que eu for testemunhar, eu vou pedir para que essa igreja interceda por minha audição.
Se o Senhor resolver ouvir o seu povo novamente, eu vou voltar a ouvir. Então, hoje, agora, eu quero que alguém, de livre e espontânea vontade, venha aqui orar por mim. Vou esperar. Olha aí. Vamos ficar de joelho. Quem puder, estenda as suas mãos em direção à irmã Michele. Nós vamos abençoá-la. Baruch atah Adonai. Bendito é o Deus eterno que está aqui. Deus Todo-Poderoso. Honra, glória, louvor, majestade, soberania e ações de graças ao teu nome. Porque o Senhor ressuscita mortos, cura enfermos e repreende o mal. E aqui está a tua serva como testemunha viva de que Yahvé Rafá é o Deus que cura. E Yahvé Nissi vai à nossa frente lutando as batalhas. E Yahvé Jireh provê o livramento na hora da angústia. Senhor, obrigado. Obrigado por trazer a tua filha para reavivar a nossa fé, para dizer que há Deus em Israel, há Deus nesta igreja operando milagres, há Deus aqui nesse lugar curando, transformando, libertando e dando nova vida. E nesta hora, Senhor, a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de terminar. E eu quero pedir agora que a obra que o Senhor começou no hospital seja concluída para o louvor do teu nome. Traz a audição da tua serva. Não há órgão, não há célula, não há nada que não ouça a tua voz e obedeça o teu comando. Todos estão sob a tua ordem. Então nesta hora, Senhor, libere a ordem de cura sobre a tua filha, a cura completa que o Senhor começou, para que onde ela pise, o teu nome seja glorificado. Já está sendo aqui, já está sendo aqui. Vidas já foram resgatadas agora, vidas já foram tocadas agora pelo testemunho dela. Mas eu quero te pedir que outras sejam mais ainda, quando o Senhor fizer por inteiro a obra de restauração dela. Toca no ouvido agora. E se for da tua vontade, como ela tem orado ao Senhor, que haja nesta hora o poder de cura e de libertação. Nós oramos e confiamos no Yahvé Rafá, no Yahvé Jireh, no Yahvé Tsekinu. E eu quero encerrar mais uma vez dizendo: Baruch atah Adonai, bendito seja o Deus Altíssimo. Continue orando por nós, né, pelo nosso ministério. Hoje meu esposo não pôde vir, porque é luta por cima de luta, batalha por cima de batalha, mas sem luta não há vitória, não é isso? E depois que eu voltei do hospital, eu fui participar de um congresso. E o tema do congresso era sobreviver para servir. Todos nós, todos os dias, acordamos e sobrevivemos somente para esse propósito, gente, servir a Deus. E o meu prazer é estar na casa de Deus, na casa do Senhor. Pode ter uma última música? Pode? Pronto, venha.